Buenas, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Caleu Nunes, passando para desejar uma boa sorte a vocês que irão prestar o concurso da Polícia Penal nesse domingo. Pessoal, só de vocês estarem aqui, vocês já são vitoriosos. E com certeza absoluta, por terem trilhado essa jornada ao longo desses pouco mais de 2 meses e meio conosco, vocês já se colocam numa posição acima da imensa maioria dos candidatos que vão prestar essa prova junto com vocês, ok? O que vocês não podem deixar acontecer agora nessa reta final? Vocês não podem se dominar pelo nervosismo, pela ansiedade, porque são sentimentos muito normais às vésperas de uma prova. Eu senti nervosismo, senti ansiedade em todos os concursos que eu fiz, ok? Não existe uma forma para a gente eliminar isso, mas a gente tem que saber lidar com esses sentimentos, ok? Durmam bastante, bebam bastante água, não comam nada diferente, ok? Não vão fazer isso, pelo amor de Deus, nessa reta final, não façam isso. E, pessoal, tentem chegar tranquilos. Lembrem-se que vocês não precisam gabaritar a prova, vocês não precisam acertar todas as questões, muito pelo contrário, tá? Porque concursos para a área da segurança pública a gente consegue ingressar ainda que com um percentual não tão alto assim. Tá? Desejamos, então, mais uma vez a todos uma boa sorte, temos certeza que vocês vão arrasar no domingo. E, no mais, né, pessoal, fica aqui essa nossa energia, esse pensamento positivo para que tudo dê certo e para em breve vocês sejam policiais penais aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um forte abraço. Fala, aluno Consegue, seja muito bem-vindo à aula mais do que frenética aqui de raciocínio lógico, o professor Ramires aí, como você já me viu algumas vezes aí durante o nosso curso, guarda municipal da cidade de Porto Alegre, exerço a função já há mais ou menos 3 anos, apaixonado por raciocínio lógico, derretedor de concursos, né? Vamos lá, que agora eu vou passar para vocês um aulão final, onde a gente vai passar pelos pontos mais relevantes da matéria ali. Vai ser onde eu chuto ali que vai cair as questões, né? Trouxe 12 questões ali de assuntos diferentes, né? Pra gente treinar e relembrar o que a gente já viu. E também trouxe alguns slides ali pra facilitar nossa revisão, né? Bem resumido, tipo, bem direto ao ponto, porque esse ponto é só pra gente relembrar tudo que a gente já viu, tá? Não vou estar ensinando do zero toda a teoria. Se você ficar com dúvida, volte para nossas aulas. Mas, por agora, vamos fazer uma revisão bem frenética, focada na Fundatec. E o professor Ramírez vai te passar os bizu. Vamos lá então, vem comigo, segura na minha mãozinha, vamos lá. Ó, primeira coisa, operadores lógicos, tá? Isso aqui eu trouxe aquela tabelinha bisurada para vocês. Super importante decorar, tanto o nome quanto como se lê, como o símbolo deles, tá? Tudo é sine qua non, é fundamental. A gente tá na massa isso aqui, tá? Conjunção, a gente tem que saber que é o E que passa a ideia de, de adição ali no caso, né? E esse símbolo é o Vzinho de cabeça para baixo. De junção, né? Numa coisa é o ou isolado, né? Também tem a disjunção exclusiva. E aqui, mais para baixo, eu tenho o resumo supremo deles, tá? Que dentro da tabela verdade, como é que eles funcionam, tá? No caso da conjunção, verdadeiro quando tudo verdade, basta um falso. Que deixa eu tirar minha cabeça grande, que tá tapando aqui. Ó, basta um falso para dar falso. A disjunção, basta um verdadeiro para dar verdadeiro. Disjunção exclusiva, tem que ter apenas um verdadeiro, se tiver mais aí já dá errado. Condicional, condicional, só no caso da Vera Fischer, para dar falso, o resto é tudo verdadeiro. Bicondicional, o bicondicional, quando são iguais, dá verdadeiro. Quando são diferentes, dá falso. Entendido, senhor? Isso aqui a gente já viu, isso aqui é só para relembrar, tá? Vamos lá. Negação. Isso aqui é bem importante pra gente saber também essa questão da simbologia, tá? Como é que se nega os símbolos, tá? Olha aqui, deixa eu diminuir a grossura aqui da caneta. Ó, o símbolo de igual, ele é negado pelo diferente, tá? O símbolo de diferente é negado pelo de igual. Aí, ó, aqui que tá o pulo do gato, tá? O símbolo que é o menor, ele é negado pelo maior igual, tá? Isso aqui que a gente tem que estar safo. Ah, ou a gente nega o menor com o maior. Não é isso. O menor que a gente vai negar ele com... Pera aí, deixa eu tirar isso aqui que eu fiz. Com o maior igual, safo. Entendido? E o mesmo exemplo,
se aplica aos subsequentes. O maior vai ser o menor igual, daí o maior igual vai ser o menor que, entendeu? Esse é o bizu que não dá pra confundir, tá? Olha só. Negação, a gente troca o valor. Aqui é uma negação básica, né? Se é verdadeiro, passa a ser falso, né? Se é falso, passa a ser verdadeiro. Isso aqui tudo a gente já viu em aula, só pra relembrar. E o símbolozinho é ou o tio ou a cantoneira, né? Vamos lá. Ó, equivalências. Agora a gente vai falar sobre as proposições compostas, né? Sobre as equivalências. Equivalências, a gente tem os dois principais, né? Que é a contrapositiva, que é o inverte nega-nega, e a regra do Neymar, né? Olha só, no primeiro caso, vai ser para ambos são para condicional, né? Mas vão ser de jeitos diferentes. Nesse caso, como é que funciona? Se P a gente quer uma equivalente a essa sentença, essa proposição composta, a gente quer uma equivalente a ela. Como é que a gente faz? A gente vai inverter, né? O antecedente, que é o que, vai virar o consequente. Não, não. O consequente vai virar o antecedente e o antecedente, que é o P, vai virar o consequente. Basicamente isso. E a gente vai inverter, ó. Inverter, depois a gente vai negar a primeira e negar a segunda. Tá? Mantendo o conectivo. A gente vai manter o centão. É assim que funciona a contrapositiva. Portanto, o não que, então, peraí, deixa eu, esse aqui ficou meio comprido. Então, não P. É basicamente isso, tá? A regra do Neymar, como é que funciona? A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer aqui, ó. Se P, então Q. Tá? Se P, então Q. Como é que funciona a regra do Neymar? O Neymar a gente vai negar a primeira, portanto, ne. Ah, aqui tá escrito errado, tá? É pra ser Neymar com Y. Mas eu bisonhei, escrevi com I. É Neymar com Y, tá, gurizada? Bisonhei, peraí. Vamos fingir que isso aqui não aconteceu. Todo mundo erra, né? Ó, inclusive todo mundo erra porque era pra ter uma sexta estrela aqui, né? Era pra ter um hexazinho, né? Mas não teve, portanto, já que a gente não vai poder comemorar o hexa, vamos comemorar uma aprovação na Polícia Penal, né, gurizada? Vamos derreter, né? Olha só. Não que a gente vai. Regra do Neymar. A gente nega a primeira. A gente vai trocar o conectivo. Qual conectivo a gente vai usar? A gente vai pegar aquele Y do Neymar e a gente vai olhar pra ele. Ó, qual conectivo que lembra isso aqui? Lembra o conectivo ou, né? Portanto, ó, não que ou P. Neymar. Por quê? Porque a gente nega o primeiro, troca o conectivo, nega e mantém. Neymar. Nega, mantém. Neymar. Safo, safo. Isso aqui são as duas principais equivalências. Inverte, nega, nega. Neymar. Inverte, nega, nega. Neymar. Safo? Vamos seguindo. Olha só. Falando também agora sobre quantificadores, tá? Falando sobre os quantificadores. O todo, quantificador todo, esse aqui é o símbolo dele. É o A de cabeça para baixo. Safo, isso que é importante. Tem lógica de primeira ordem, cai isso aqui. É interessante a gente saber, né? Bem interessante a gente saber. Lógica de primeira ordem. E o significado para todo. E a negação do quantificador universal todo, né? É o algum não. Algum não. Ou pelo menos um não, tal. Basicamente é o algum que não faça aquilo. Basicamente, se eu tenho uma plateia que tá todo mundo vestido de azul, eu vou dizer todo mundo na plateia está usando azul. Basta que tenha alguém usando outra cor. Ah, fulaninho tá usando vermelho, então eu já neguei a sentença. Não é todo mundo que tá de azul. Tem pelo menos um que tá de vermelho, né? Ó, vamos ver. O algum, ele é o símbolo bem importante, tá? E como é que ele existe pelo menos um, né? Ou algum, ou existe pelo menos um. Esse é o significado. E a negação do algum é o nenhum, tá? Safo? Olha só. E por último, a gente tem o nenhum. Nesse caso, a gente pode botar ele de duas formas, tá? Ó, não existe, tá? E, e o negação do todo também, tá? Não existe nenhum
ele não tem um símbolo próprio. Ele é a negação do um dos outros. E a negação dele é o algum também, tá? Só que o algum positivo. No caso do outro seria o algum não. Esse aqui é o algum básico. Tipo, se eu tenho uma plateia e tá todo mundo usando roupa azul, né? Eu digo assim, ninguém está usando roupa vermelha. Que eu falo. Basta que algum esteja usando roupa. Ah, mas fulano está de roupa vermelha. Portanto, entendeu? Essa seria a negação. Interessantíssimo a gente saber disso aí. Botei uma questãozinha bem legal. Lei de Morgan. Eu botei o desenho do nenê aqui, por quê? Porque é a regra do nenê. A regra do nenê, Gugu Dadá. Por que é a regra do nenê? Vamos ver. Olha só. Ah, elas são usadas para negar as proposições, né? Compostas, safos, que a gente já entendeu. E a gente faz o seguinte: a gente troca o conectivo e nega as proposições. Ó, o resumo: troca o conectivo e nega tudo. Trocar o conectivo. E qual conectivo que a gente troca? Quando é conjunção, que é o conectivo e, a gente vai trocar pela disjunção, que é o conectivo ou. Quando for ou, a gente vai trocar pelo conectivo e. Entendeu? Basicamente, essa é a troca de conectivo. Ah, eu tô ficando toda hora aqui na frente. Pera aí, vou me puxar pro lado um pouco. Eu não consigo puxar durante a gravação, né? Consegue. Consigo? Tem que selecionar o certo. Selecionar a câmera. Ah, aprendi. Bom, é isso aí, gurizada. Agora eu vou dar um gole de mate. E vamos seguindo para essa matéria. Agora que a gente vai falar da negação, né? Enquanto a gente tinha o Neymar, que não trazia a regra do Neymar, né? Que não trouxe a copinha para nós, a gente vai ter a regra do Mané. Mané Garrincha, sabe, gurizada? Mané Garrincha trouxe a Copa para nós. Ele jogou duas, né? 58 e 62, se eu não me engano. E ele foi sine qua non aí pra garantir o resultado da Copa, né? Agora vamos ver como é que funciona a regrinha dele. Nesse caso, a gente vai fazer a negação, né? Negação é quando os valores são opostos à proposição composta original. A gente tem a proposição composta que diz tal coisa e a negação vai dizer totalmente o oposto daquilo, tá? No caso, a regra do Mané, a gente vai ter o P. Se P, então Q, a gente vai. Como é que a gente vai fazer? A gente vai manter a primeira, P. A gente vai trocar o conectivo, que é o se então, né? É o condicional. Vai trocar pela conjunção, que é o conectivo e vai negar a segunda. Essa aqui é a regra do Mané. Tá. Vamos lá. A gente viu a regra do Nenê, né? Que é o primeiro exemplo da negação. E a regra do Mané é o segundo exemplo que mais cai. Esses são os que mais caem. Também tem negação da bicondicional, que a gente nega com a disjunção exclusiva. No caso, a gente vai negar o se somente se com o ou, que é a disjunção exclusiva, o ou, tá? Que é a regra do mamar que a gente já vai ver. Mamar porque a gente vai manter as duas. Vamos lá. Ó, essa aqui é a regra do mané. Fafo. A regra do mané a gente aplica quando a gente tem uma conjunção ou uma condicional. E a gente só vai manter a primeira, trocar o conectivo e negar a segunda parte, tá? Vamos para a regra do mamar. A regra do mamar é bem simples. É a mais tranquila. Mamar por quê? Porque a gente vai manter a primeira, vai manter a segunda, vai só trocar o conectivo. Simplesmente trocando o conectivo, automaticamente a gente já vai negar a sentença. Como assim? Olha só, se a gente tem a sentença P ou P ou Q, que é o ou, e a gente tiver essas duas sentenças, as duas são opostas umas à outra. Se a gente for ver, deixa eu selecionar aqui. Ó, por que elas são opostas? Eu vou lá no começo do PDF para mostrar para vocês. Olha só, essa aqui é bicondicional, tá? Essa aqui é a disjunção exclusiva. Nesse caso, tu pode ver como o primeiro exemplo verdadeiro e o último verdadeiro. E esse caso, o primeiro é falso, o segundo é falso. Por quê? Porque a bicondicional, que é o se somente se, que é essa aqui, ela é verdadeira quando é igual, né? Basicamente, quando é igual, assim, ó. E a disjunção exclusiva, ela é verdadeiro quando só um é verdadeiro, ou seja, quando é diferente, basicamente.
Em resumindo é isso. Resumindo é isso, tá? Um exemplo bem superficial é isso. Mas vamos seguindo aqui, porque a gente tá faltando pouco pra prova e a gente tem que tá safo pra isso, né, gurizada? Olha só. Classificação de proposições compostas. Tautologia. O que que é a tautologia, gurizada? Tautologia é quando o resultado é tudo verdadeiro, né? Quando independente do valor unitário da proposição simples, a proposição composta, no geral, é verdadeira, tá? O principal exemplo de tautologia, já vou deixar aqui, ó. P ou não P. Esse aqui é o principal. Esse aqui é o principal de todos, tá? Tem outros também. Tem outros, tá? Olha só. Mas eu vou passar um outro aqui pra vocês. P. Se P, então, e daí a gente bota aqui P ou não Q. Peraí, ficou parecendo um N aí. P ou não Q. Isso aqui também é outro exemplo de tautologia. Safo, gurizada. Entendido? Dúvidas? Esses aqui são os principais, esses dois, tá? Que vocês vão levar pra prova. Mas assim, o principal ali da tautologia tem que ter repetição, tá? Tem que ter repetição da proposição. E a outra coisa, além de ter que ter a repetição, também, pra gente chegar mais fácil ao resultado, a gente pode tentar forçar um falso, tá? Trouxe uma questãozinha ali de tautologia bem bisuradinha pra gente ver. Ó, contradição. Todos os valores da tabela verdade são falsos. Basicamente é a tautologia, só que é o contrário, tá? O que mais cai, 90% ali da prova é tautologia. Mas a gente não pode deixar de ver contradição, porque a Fundatec gosta, às vezes, de cobrar contradiçãozinha também, tá? Contradição e contingência é o básico. É quando tem resultado mesclado. Tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Todos isso aqui são contingência, tá? Por quê? Porque tem um verdadeiro aqui, daí falso aos falsos. Hã? Aqui daí tem um falso, verdadeiro, 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 entendeu? Basicamente isso aí é a contingência, né? A tautologia teria que ser todos os resultados verdadeiros e a contradição tudo falso. Vamos pra questão agora, que é o que importa, tá? Ó, o que a gente vai estudar hoje? Eu separei 12 questões, tá? Não estão seguindo exatamente a ordem, tá? Tipo, as primeiras questões aqui não estão seguindo 100% a ordem. Mas basicamente é isso, ó. Questão disso aqui. Ó, argumentação lógica. Valor lógico das proposições compostas, identificação de proposições, equivalência, tautologia, tabela verdade, sequência, quantificadores e lógica de primeira ordem, tá? Vamos ver. Vai cair 10 questões na tua prova. 10, tá? Mas eu te garanto que pelo menos 9 assuntos desse aqui vai ter. 9 assuntinhos, isso aqui é certo. Por quê? Olha só, quantos assuntos a gente tem aqui? Temos 10 assuntos. Eu tô te garantindo que pelo menos 90% da tua prova de RLM vai ser tá aqui, tá? Deve ter algum conteúdo muito específico que ficou pra trás, mas, cara, a Fundatec, geralmente, ela é bem pé no chão nessa questão aqui do que ela cobra nessa parte da RLM. Todas as últimas provas, eu olhei tudo ali, e com base no que mais cai, né? O que mais tá caindo ali é argumentação lógica e sequência, a Fundatec gosta também, tá? Sequência não é uma coisa ali que tu consegue se preparar tanto ali, porque, cara, ela varia. Tem umas dicas ali que o cara pode dar, mas tu aprende mesmo fazendo questão. Então vamos direto, focadinho, começar. Vamos lá. Ó, Fundatec, tudo questãozinha novinha, né, 2025. Vamos lá. Assinale a alternativa que não é uma proposição lógica. Vamos ver. Que não é. A gente quer uma que não seja, tá? Ó, alternativa A, 3 mais 5 menor que 7. Maior que 7. Maior que 7, isso. Não é, isso aqui é uma proposição. É uma proposição porque tem todos os valores, tá tudo definido. A água do mar é doce. Também é proposição. Letra C. Proibido fumar. Cara, tá aqui o nosso gabarito. Isso aqui é uma palavra no imperativo, tá? Imperativo não é considerado daí. Quando é imperativo, daí não é considerado proposição, tá? Qualquer frase exclamativa, dúvida, tá? Basicamente, quando for assim, ou quando tiver, por exemplo, x mais 3 igual a 10. Isso aqui também não é considerado proposição, porque tem que ser
tem que ser prático e objetivo. Tem que ser a proposição, para ela ser considerada uma proposição, né? Ela tem que ser considerada correta. Tu não pode ter um valor variável nela, entendeu? Ela tem que poder ser qualificada como verdadeira ou como falsa. Se eu tiver x mais 3 igual a 10, eu não posso qualificar. Por quê? O x, ele pode ser 1. 1 mais 3 é igual a 10, falso, né? Então, mas ao mesmo tempo o x pode ser 7 também. 7 mais 3 igual a 10, daí daria verdadeiro. Então, quando eu tenho essa oscilação entre dois valores possíveis, daí eu não considero proposição, tá? Portanto, Alberto leu todo o livro. Proposição, a capital da Argentina é Santiago. Por mais que seja falso, tá? A gente não vai considerar. Não, às vezes a banca quer fazer umas brincadeiras assim com nós, né? Ela coloca ali uma sentença que é mentira. Por exemplo, o céu é verde. Já vi questão disso aqui, Fundatec. O céu é verde. Aí tu vai pensar, não, o céu é verde, como assim? Isso aqui não é proposição, isso aqui não faz nem sentido. Cara, é proposição, porque tu pode até qualificar o céu como essa proposição como verdadeiro ou falso. No caso, o céu é verde, é falso, né? Mas não vamos perder muito tempo nessa primeira alternativa. A gente já tem a resposta que é a primeira, tá? Vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Vamos seguindo. Ó. Sejam P e Q duas proposições lógicas quaisquer, analise a tabela verdade incompleta a seguir. Cara, Fundatec gosta de meter uns pega-ratãozinho. Olha só. Por que pega-ratãozinho frenético? Olha só. Geralmente, quando a gente vai fazer a tabela verdade, a gente faz VVFF, safo, e depois VF, VF. Vamos se atentar porque aqui não tá na ordem. Aqui tá de um jeito diferente. A gente vai ter que montar manual, ó. No caso, ele tá dando uma disjunção. Deixa eu aumentar aqui. Uma disjunção exclusiva aqui, né? Que basicamente tem que ser uma verdade apenas. Portanto, a primeira é falso. A segunda é falso. A terceira, verdadeiro. E a quarta linha da tabela verdade, verdadeiro. Vamos ver. Analise que indica o valor verdadeiro como falso, que preenche corretamente a tabela verdade acima. Ó, qual letra? Letra B, de bravo. Bom, vamos, gurizada. Esse aqui é o gabarito da 2. Vamos lá. Fundatec. Agente escolar. Qual das sentenças compostas abaixo é logicamente verdadeira? Olha só, a gente não precisa ser um pós-graduado em matemática, mas essas continhazinhas de padaria a gente vai ter que saber fazer, gurizada, tá? Vamos ver. Ó, alternativa A. 22 é múltiplo de 11 e 15 é múltiplo de 2. Cara, 15 não é múltiplo de 2. E quando a gente tem aqui, ó, conectivo E. Conectivo E é o quê? É a conjunção. Portanto, quando a gente tem uma conjunção, tem que ser tudo verdade para dar verdadeiro, né? Aqui a gente já tem uma falsa. Por mais que essa aqui seja, esse primeiro lado seja verdadeiro, esse lado é falso. Não tem como dar certo isso aqui. A primeira é falsa. A 2, vamos ver, ó. 12 é múltiplo de 6. Verdade, 12 é múltiplo de 6. 6 vezes 2 é 12. 15 é múltiplo de 2. Cara, falso. É a mesma coisa. Porém, aqui mudou o conectivo. Aqui é uma disjunção, né? O matezinho chegando bem campeiro. Toma! Tá bom esse mate, cara. Ó, portanto, nosso gabarito, letra B. Novamente, de bravo. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. 4. Fundatec, 2024. Ó, questão tautologia. Você lembra o que é tautologia, né? Tautologia acontece quando a resposta final da operação lógica é sempre verdadeira. Obrigado, Fundatec, eu não sabia disso. Mas ela me deu o que é uma tautologia, gurizada. Ó, assinale a alternativa que indica uma tautologia. Tá. Qual que indica uma tautologia? Olha só. Vamos começar de baixo para cima. Vamos. Essa aqui, P, ou, esse aqui é o conectivo ou, tá? Não que. Isso aqui não é tautologia. Pra gente achar tautologia, o bizu é a gente igualar, tentar igualar um falso. Primeira coisa que a gente já sabe que tem que ter repetição. Se não tiver repetição, a gente não precisa nem se preocupar. Nesse caso, aqui não tem nem repetição, então já apagamos. Não vamos nos preocupar. Nos outros casos, nas outras 4 temos repetições, então vamos ver como é que vai ser. Vamos tentar colocar falso no valor pra... Se a gente conseguir botar falso, quer dizer que daí não é tautologia, né? Ó, primeira hipótese. Eu vou dar um zoom e vou diminuir a grossura da caneta
Diminuir a grossura. Pra escrever bonitinho aqui pra vocês verem. Ó, vamos tentar deixar falso, tá? P ou não P. Esse aqui vai ser verdadeiro. Esse aqui vai ser falso, porque é a negação um do outro. Esse aqui é o conectivo E, né? Portanto, o resultado desse parênteses, vou botar aqui em cima, vai ser falso, tá? O resultado do parênteses vai ser falso, tá? Olha só, se somente se. Tá, deu falso aqui. Primeira situação que a gente tentou, né? Primeira situação que a gente tentou deu falso. Vamos ver. O se somente se tem que ser diferente, então vamos tentar deixar o outro lado verdadeiro. Ó, nesse caso, eu botei o P verdadeiro, então ele vai seguir sendo verdadeiro. Esse aqui é o conectivo E, né? Pra ele ser verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. O que, se ele for verdadeiro também, no caso, vai dar verdadeiro, né? Portanto, vou apagar tudo aqui. A D não é interessante para nós, porque não é uma tautologia. Vamos seguindo aqui, letra C. P ou Q? Cara, aqui pode dar verdadeiro ou dar falso. Vamos botar primeiro. Esse aqui é o se somente se, tá? Para dar falso, a gente tem que tentar dar falso, né? Pra dar falso no se somente se, a gente tem que ter o caso da Vera Fischer. Vamos colocar a primeira situação. Esse aqui, falso. E esse aqui, verdadeiro. Né? No caso, esse aqui... Ah, os dois falsos, na verdade. Não. Esse aqui verdadeiro. Aqui, ó. Aqui vai dar verdadeiro. Primeira hipótese, a gente botou o P verdadeiro, o P falso. Ou o Q verdadeiro, deu verdadeiro. Vera. Aí agora a gente tem que deixar o Fischer, né? Vamos conseguir deixar o Fischer? Vamos tentar. O Q verdadeiro. E o P falso, porque eu já tinha colocado ali. E o Q eu também já tinha colocado, né? Ó, aqui é o conectivo E. Portanto, o conectivo E vai dar falso. Aqui vai dar Vera Fischer. Portanto, não é o nosso gabarito, porque a gente quer tautologia. Para ser tautologia tem que ser tudo verdadeiro, safo? Ó, isso aqui é o exemplo mais clássico de contradição. Por quê? P, E, geralmente quando tem a conjunção é bem fácil de dar negativo, porque assim, ó, se eu tiver esse aqui verdadeiro, automaticamente esse vai ser falso. E no E, na conjunção, basta um falso para deixar a sentença falsa. Portanto, isso aqui é até uma contradição, não é nem tautologia. Só sobra para nós, por eliminação, o A. Vamos testar, ver se é verdade isso aqui mesmo. Vamos tentar deixar ele falso. Vamos usar toda a nossa força agora, usar todo o poder do chimarrão. Acabou, inclusive, para deixar falso. Eu quero deixar falso. Vamos lá. Ah, tá usando o se somente se. Pra gente deixar falso se somente se, a gente tem que deixar verdadeiro primeiro. Como é que a gente deixa verdadeiro? Ah, deixa eu apagar aqui. Pra dar espaço. Ó, verdade. O primeiro verdadeiro. E o que vai ter que ser verdadeiro também. Né? Verdadeiro. Ou seja, vai dar tudo verdadeiro. Se somente se. Aqui, ó. A gente já botou verdadeiro nesse. Portanto, o conectivo ou. Ele. Vocês sabem, né? Muito bem. Que basta um verdadeiro para ele ser verdadeiro. Então aqui vai ser verdadeiro. Sabe? Então. Cara, não tem como. Não tem como. Isso aqui vai dar sempre verdade, tá? Tu pode fazer toda a tabela verdade se tu quiser, tá? Eu não vou fazer aqui porque o intuito dessa aula é ser uma revisão e tu já é pra tá safo nisso. Vamos lá, vamos seguir. Eu não quero que essa aula se estenda muito, porque a gente tem mais o que fazer, né, gurizada? Vamos lá. Ó, questão número 5 da Fundatec. Vamos lá. Negação da proposição composta. Estudo ou jogo videogame. Ó, ele tá nos dando uma proposição com o ou, né? A gente sabe que a gente consegue negar esse ou usando a regra do nenê, né? Nega tudo e troca o conectivo, safo. Vamos ver, estudo. Não estudo. Safo, não estudo aqui também. Não estudo aqui também. Tá. Ou jogo videogame. Tá. Esse aqui negou a primeira, tá certo. Esse aqui manteve o conectivo, então não é interessante para nós. Esse aqui trocou o conectivo, negou o primeiro, mas não negou a segunda. Tem que negar tudo. O nenê, a regra do nenê nega a primeira, nega a segunda. A regra do nenê nega a primeira, nega a segunda. Então também não é interessante para nós. A letra C, vamos ver aqui.
Não estudo. Negou a primeira. E, peraí. E negou, trocou o conectivo. E não joga videogame. O cara não faz nada da vida, né? Não estuda, não joga videogame, faz o quê então? Ah. Olha só, esse aqui é o nosso gabarito, letra C de careca. Vamos lá. Ou de calvo, né? Tanto faz. Esse aqui é o nosso gabarito, letra C. Vamos lá, gurizada. Vamos seguindo. Ó, essa aqui é barbadinha. Uma proposição equivalente. Muitas vezes a Fundatec não vai colocar a frase, às vezes ela coloca em símbolos, né? E a gente tem que saber de todas as maneiras, né? Ó, P, se P, então Q? Qual é a equivalência? Existem duas, a gente já viu agora no começo. Inverte, nega, nega e... Mané? Não. Até eu Neymar. Até eu confundo às vezes. Faz parte. Ó, Neymar e o inverte, nega, nega. São as duas equivalências. Olha só. P, se P, então Q, quer dizer que não Q, não P. Olha só. Aqui, o Q era o primeiro. Ele passou a ser o segundo aqui, ó. Manteve o conectivo. Manteve o conectivo e trocou. Negou o P também. Ele negou tudo e inverteu, né? Nosso gabarito é letra A. Nosso gabarito letra A. Olha só. É basicamente isso, gurizada. Aqui. Fala, aluno, consegue. Estamos voltando agora. Tivemos uns problemas técnicos aqui. Tivemos que pausar a gravação e voltar. Vamos seguindo aqui, então. A gente vai parar na questão 6. Vamos para a questão 7 aqui agora. Essa questão aqui. Vou até baixar um pouco a grossura da caneta. Olha só. O que essa questão tá pedindo? Vamos ver aqui o que ela tá pedindo. Ó, questão de lógica, tá? Tem que pensar bastante. Sobre 3 amigas, Ana, Renata e Marcela, é verdade que... Ó, tá dando 3 amigas e tá dizendo pra nós que é verdade. O que é verdade? Essas 3 premissas aqui, ó. Tudo isso é verdadeiro, tá? A gente sabe, olha só, conectivo cientão, né? A gente sabe que no conectivo cientão, quando o antecedente é verdadeiro, o consequente não pode ser falso, porque vai dar a Vera Fischer. A gente tem que fugir da Vera Fischer, porque a Vera Fischer é, no caso do raciocínio lógico, é falso, né? Então a gente foge da Vera Fischer. É assim que a gente resolve esse tipo de questão. Olha só. Nessa questão específica aqui, a gente vai ter que testar algumas hipóteses, tá? Para chegar no resultado. Ó, vamos testar uma primeira hipótese no qual o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nome das amigas, ó, a Ana é o A, a Renata é o R e a Marcela é o M. Safo? Beleza. A primeira hipótese, vamos começar da terceira frase e ir subindo. A gente vamos deixar a Renata como verdadeiro, tá? Ó, a Renata é médica. Vamos deixar essa proposição aqui como verdade, tá? Vamos ver. Se Renata é médica, então Marcela não é professora. Cara, Marcela não é professora. Não, a gente tem que fugir da Vera Fischer, né? Então, a gente vai colocar verdadeiro, né? No caso, o fato dela não ser professora, então vai ter que obrigatoriamente ser verdade, considerando essa hipótese que a gente está testando, né? Ó, a Renata não é médica. A gente colocou na frase de baixo que ela é médica, então a frase que ela diz que ela não é médica é falso. Por essa nossa lógica, né? Ó, Renata não é médica, falso. Então, Ana é arquiteta. Cara, quando eu tenho o F iniciando, eu não tenho como saber ali, pode ser verdadeiro ou falso. Nesse caso, eu vou botar um ponto de interrogação aqui, tá? Ó, a primeira frase, se Marcela é professora, lá na primeira frase a gente viu que ela não era professora, portanto, Marcela é professora. É falso. Até já vou pôr aqui do lado, ó, Marcela como falso, porque nessa sentença aqui, ela tá como falso, né? Marcela é professora, falso, então Ana não é arquiteta. Cara, que começa com falso também, a gente não tem como ter certeza sobre a Ana, né? Não temos como ter certeza disso. Tá? Mas vamos testar uma segunda hipótese. Até vou colocar um ponto de interrogação aqui, ó. Vamos testar uma segunda hipótese agora. O fato da Renata
ARM. Vamos testar o fato da Renata sendo falso. Ó, Renata é médica. Vamos colocar um falso aqui. Tá, falso. Então, Marcela não é professora. Cara, não tem como saber quando inicia com falso, né? Porém, na segunda frase, olha só. Na segunda frase, Renata não é médica. Renata não é médica. Vai ser verdadeiro, né? Porque a frase de baixo a gente colocou que ela é médica. Renata não é médica. É verdadeiro. Ó. Então, Ana é arquiteta. Aqui a gente tem que fugir da Vera Fischer. Então, Ana é arquiteta. É verdadeiro. A de cima, ó, a frase de cima, Ana não é arquiteta, automaticamente vai se transformar em falso, né? Porque a gente colocou. Até já vou anotar aqui, ó. A Ana é arquiteta verdadeiro, né? A Ana é arquiteta verdadeiro. Ó. Olha só. Agora, nessa primeira sentença, que fala da Marcela, tu vê que o consequente é falso. Então, o antecedente, ele não pode ser verdadeiro. Nesse caso, eu tenho a Fischer, então não posso ter uma Vera. Ó, nessa frase eu tenho um falso do lado esquerdo, do lado direito. Então, desse lado aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter um falso também. Entende? Eu não posso ter um verdadeiro, senão vai dar Vera Fischer. E a gente tem que fugir da Vera Fischer nesse caso. Nesse caso aqui, nessa segunda hipótese que a gente testou, vai dar. Deixa eu baixar aqui um pouco. Verdadeiro, ó. Opa, perdão. Vai dar falso. Ela não é professora, Marcela não é professora, né? Então, basicamente, é assim que a gente vai achar, porque qual é a única das alternativas, né, que se manteve nas duas hipóteses foi a Marcela não ser professora. Então, tipo, o que a gente pode concluir nessa questão, gabarito letra B, Marcela não é professora. É uma questãozinha ali que a gente tem que ir fazendo, assim, e testando as hipóteses até achar uma hipótese que não tenha uma oscilação, né? Nesse caso aqui, testando na primeira hipótese, a gente não conseguiu descobrir o A, e na segunda hipótese, os outros oscilaram, né? E desse jeito aqui a gente poderia testar de qualquer maneira, não ia dar sempre como a Marcela não sendo professora, tá? Então o que a gente consegue concluir nessas sentenças que a gente pode afirmar corretamente é letra B. Vamos seguir para a próxima questão. Ó, técnico em biblioteconomia. Ó, se Fernanda vai ao mercado, Maria vai ao shopping. Se Maria vai ao shopping, Ana gosta de dirigir. Se Ana gosta de dirigir, Marcos namora Fernanda. Considerando que Marcos não namora Fernanda, é correto afirmar que, olha só, nessa é bem semelhante à última, só que nessa aqui ele te deu já uma verdade, tá? Que o que? Marcos não namora Fernanda. Se Marcos não namora Fernanda, a gente vai ter que voltar ali e fazendo de trás pra frente na questão. Como assim? Eu até vou dar um zoom aqui pra ficar mais fácil de enxergar. Ó, Marcos não namora Fernanda, é verdade. Ele deu. Ou seja, se Marcos não namora a Fernanda, aqui nessa proposição composta dizendo que ele namora. Então, esse lado aqui é falso. Tá? A proposição inicia aqui, ó. Se Ana não gosta de dirigir, Marcos namora a Fernanda. A gente tem que fugir da Vera Fischer, tá? Porque geralmente na Fundatec gosta muito de dar essas premissas e ela as considera verdade, tá? A não ser que ela diga assim, essa frase, considerando que essa frase está falsa, é correto afirmar que nesse caso aí sim. Mas quando ela não te fala nada, ela só fala assim, considerando isso e tal, quer dizer que essas premissas aqui que ela tá te dando, ó, isso aqui é verdade, daí, tá? Então vamos refletir nisso. Pra ser verdade, a gente tem que fugir da Vera Fischer, né? Ó, se Ana não gosta de dirigir, Marcos namora a Fernanda. Pra não dar Vera Fischer, a Ana não gosta de dirigir é falso, né? E aqui, ó, na frase de trás, a gente tem Ana não gosta de dirigir, repetindo. Se Ana não gosta de dirigir, falso, né? Então Maria vai ao shopping. A gente tem que fugir da Vera Fischer. Então Maria vai ao shopping também é falso. A gente vai colocando, a gente vai pegando o antecedente e colocando falso por causa que o consequente é falso, entende? Então vamos seguindo aqui, ó. Maria vai ao shopping. A gente descobriu que Maria vai ao shopping é falso. Portanto, olha só essa última proposição aqui, ó.
Se Fernanda vai ao mercado, Maria vai ao shopping. Maria vai ao shopping, a gente já descobriu que é falso. Pra dar certo aqui, né? A Fernanda vai ao mercado também tem que ser falso. Porque se a Fernanda fosse ao mercado, verdadeiro daria Vera Fischer. A gente quer fugir. Portanto, aqui é falso. Tá? Agora vamos ler as alternativas, vamos ver qual que nos satisfaz. Ó, Maria vai ao shopping, vamos ver. Maria vai ao shopping é falso. Olha, a gente já achei aqui, ó. A letra C fala que Maria não vai ao shopping. Se a letra E falou que ela vai ao shopping, a gente viu aqui, não, realmente, ela é falso, ela vai ao shopping. Então, a letra C tá certa. Marcos namora Fernanda. A própria questão deu aqui que não, né? B. Fernanda não foi ao mercado com seu namorado Marcos. Isso aqui, cara, isso aqui não passa pra nós, né? Com seu namorado. Pra começar, que o Marcos nem namora a Fernanda, né? Ó, e a Ana não gosta de dirigir e Fernanda não foi ao mercado. Cara, a gente achou o gabarito, tá? A gente achou o gabarito. E aqui, ó, Ana não gosta de dirigir. Isso aqui é falso. Conectivo E, né? Se tivesse duas verdades aqui, seria essa alternativa, mas não temos, né? Mesmo que tivesse só uma verdade, mas tivesse uma mentira, também não seria verdadeiro, tá? Conectivo, a resposta, gabarito, letra C. Maria não vai ao shopping, vamos. Então é isso. Vamos para a próxima questão. Ó, próxima questão. Essa aqui é aquela questão lá que a gente tem que achar a sequência correta, né? Pra completar o número. Vamos ver aqui, ó. Ó, a gente tem o número 3, 18 e 108. Tá? Qual que é o próximo número? Tá? A gente pode tentar várias coisas, tá? Nesse caso, a gente pode tentar a soma. Desse pra esse foi quanto? Ah, foi 15 aqui. Desse pra esse. Do 18 pro 108 foi quanto? Foi 90. Pá, não consigo entender. Não consigo achar um padrão aqui de, de, de soma. Vamos ver um outro número aqui. E se fosse multiplicação? Qual o número que vezes 3 é 18? O 6, né? 6. Qual o número que vezes 18 vezes quanto que dá 108? O 6 também, né? Ó, já temos uma sequenciazinha aqui. Vamos confirmar que 18 vezes 6 dá 108. Quanto que é? 6 vezes 8. 48. 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. 108. Certinho. Tá? Então, qual o número que vai dar aqui? A gente tem que multiplicar por 6 também. 108, vamos fazer uma continha de padaria. 108 vezes 6, a gente já calculou antes ali. 48. Opa, 48. 6 vezes 0 é 0, mais 4. 6 vezes 1, 6. 648, gabarito, letra C. Tá aqui. Fundatec, questãozinha novinha, 2026, viu, gurizada? Vamos lá. Ó, questão soldado, brigadiano. Pra ser brigadiano, ó, gurizada. Brigada militar. Ó, aqui ele tá te dando uma sequência, 84, 87, 90 e 93. E com base nessa sequenciazinha, a gente vai ter que... Ele tá te perguntando o 11º termo. Ele já te deu 4 termos. Né? E ele tá te perguntando como é que é o 11º. A gente diminui 11 de 4, que ele já nos deu. Falta 7 passos. Então falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o número que ele tá perguntando. A gente pode somando 3 mais 3 por vez, ou a gente pode fazer de um jeito mais rápido, né? Que é o seguinte, a gente vai pegar 7 e cada passo soma 3, então a gente vai pegar 3 vezes 7, 21, e vai somar 21 ao último número que a gente tem ali, que é o 93. 114, gabarito, letra A. Vamos seguindo, penúltima questão. Vamos lá, olha só. Analise as seguintes afirmações. Todos os seres humanos são mamíferos. Todos os mamíferos têm pulmões. A partir dessas duas afirmações, qual das seguintes alternativas pode ser logicamente concluída
Tá, vamos considerar o seguinte, ó. Esse circulão aqui representa o quê? Os mamíferos. Safo? Ó, os mamíferos estão aqui, ó. E dentro desse grupo de mamíferos tá os humanos. Safo? Beleza, ele tá dizendo que todos os seres humanos são mamíferos, tá? Olha só. E agora ele tá dando uma segunda sentença ali, ó. Todos os mamíferos têm pulmões. Então ele tá dizendo que dentro dos... Que círculo, hein? Ainda bem que tem o corretor aqui. Todos os mamíferos, esse aqui, tem pulmões, né? Ele tá dizendo que todos os mamíferos têm pulmões, então, nesse caso, pulmões é um grupão do qual o mamífero tá dentro. Ele não tá dizendo que só os mamíferos têm pulmões, mas ele tá dizendo que todos os que fazem parte do grupo do mamífero têm pulmão. Portanto, com base nisso, desses círculos que a gente vai partir para a conclusão, que é o que a sentença está nos dando. Olha só. Aí a gente vê, ó, todos os mamíferos são seres humanos? Cara, não. Ele tá dizendo que os humanos são mamíferos, mas não tá dizendo que todos os mamíferos são humanos. Então, não é verdade. Todos os seres humanos têm pulmões? Vamos ver. Tá, se todo humano é um mamífero e todo mamífero tem pulmão, então todos os seres humanos têm pulmões. Gabarito letra B. Vamos seguindo. Última questão. Ó, técnico administrativo, tá? Essa questão caiu no último concurso de administrativo da Polícia Penal. Então, provavelmente, como caiu também na Polícia Civil, vai cair essa lógica de primeira ordem, tá? Vamos ficar esperto. Ó, se ligar muito no que cada símbolo representa, eu vou explicar pra vocês agora. Considerando como conjunto universo, conjunto U, no caso, esse conjunto aqui, ó, ele tá dando conjunto U, aí ele tá dando aqui, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Opa! Aí. Aí. Ó, 0, 2, 4, 6, 8. Aí, olha só o que ele tá nos dando. Ele tá nos dando algumas afirmativas, algumas sentenças. E tá perguntando quais delas são verdade. Olha só. Primeira sentença. Todo, esse aqui é o símbolo todo, tá? Todo x que pertence ao U, ou seja, todo valor, todos esses valores aqui que estão dentro do conjunto U, quando somados com mais um, né, são maiores que 3, vamos testar. O 0 mais 1 é maior que 3? Não, dá 1. Nesse caso, ele está dizendo que todos, né? Então, falso. Isso aqui é falso, tá? Ó, a 2. Existe, esse aqui é o símbolo do existe, né? Então, existe x que pertence ao grupo U, existe um dos valores ali desse conjunto, que é primo. Vamos ver. Ó, eu sei que o 2 é primo. O 2 é um número primo, portanto, ele está falando que existe. Então, se tiver um só que seja primo, então essa sentença é verdade. Ó, 3. Todo x que pertence ao conjunto, x é par. Vamos ver. 0, 2, 4, 6, 8. Cara, todos são pares. Então, essa aqui é verdadeira também. Opa. Ó, existe x, a última sentença aqui, ó. Existe x que pertence ao conjunto ali, que, ó, olha essa continha aqui, ó, que sendo elevado ao quadrado vai dar 0. Vamos ver. Tem o 0. 0 ao quadrado é 0. Portanto, opa, essa também é verdadeira. A gente tem a 2, a 3 e a 4. Vamos ver se tem alguma resposta aqui que nos satisfaça. Tem. Alternativa D. Nos satisfaz. Então, é isso, gurizada. Essas foram as duas questões. Aqui o gabarito. Pra você, se quiser depois baixar o material e fazer as questões por conta própria, tá? Olha só. Aula é isso. Eu desejo uma boa prova. Boa sorte. Foca, não desanima, que vai dar certo. E, acima de tudo, nunca esqueça. Você consegue.
Fala galera do Consegue, professor Correia, tô passando aqui pra gente fazer uma super revisão rapidamente sobre os principais assuntos que irão aparecer para vocês na prova da Polícia Penal nesse domingo agora, dia 9 de agosto. Galera, trouxe 10 questões aqui bem objetivas para que a gente consiga ali, né, trabalhar os principais pontos e aquilo que mais aparece, né, na banca aí que é tradicional no nosso estado em aplicar provas para concurso público, principalmente na área de carreiras policiais. Olha aí a primeira questão então, o que ela nos traz, ó. O que ela nos diz aqui para a gente poder resolver rapidamente, ó. O que vem ali, ó? Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática da oração sublinhada no período a seguir, retirada do texto. E aí está o período, né? Então ela traz o período para a gente vai dar uma analisada nesse período, vai ver qual é a função sintática que aquele elemento está exercendo dentro dessa oração. Muito cuidado com o primeiro olhar, com o primeiro momento, para a gente não se perder e não errar. Olha ali, ó. Desde que políticas públicas, iniciativas privadas e a sociedade abandonem a percepção de que a população idosa é um peso morto. Então olha ali, o que eu tenho? Qual é o elemento que eu tenho aqui anterior ao que está sendo sublinhado? Eu tenho a percepção. Percepção é o quê? É algo concreto? É algo que eu consigo tocar, que eu consigo pegar? Não, é um substantivo ali, né? Está exercendo a função de um substantivo abstrato, tá? Então, por ser um substantivo abstrato, unicamente e exclusivamente, ele só vai conseguir ser o quê? O complemento de um nome, tá? Ele vai complementar aquele elemento ali que tá o quê? Que tá, virou um nome, né? Percepção ali, ó. Percepção, a percepção de que a população idosa é um peso morto. Então, se o elemento anterior ali, ó, a nossa construção aqui, ó, é um nome, é um substantivo abstrato, eu estou diante aqui de um complemento, ó, complemento nominal, beleza? Complemento nominal. Lembrando lá que o complemento nominal ele vai fazer o quê? Ele vai completar o sentido de quem? De um substantivo abstrato, tá? Um substantivo abstrato, que mais de um adjetivo, tá? E também de um advérbio, tá? Qual é a distinção dele para o adjunto adnominal? Olha ali, ó, adjunto adnominal. O que eu tenho com o adjunto adnominal? Ó? O adjunto adnominal ele vai complementar o sentido de um substantivo também, mas o substantivo aqui ele é concreto, beleza? É um substantivo concreto, logo ele não vai, né, fazer parte aqui dessa construção, tá? Então o nosso gabarito aqui, ó, da questão número 1 é a letra A, beleza? Seguindo em frente então, o que a gente tem na sequência ali, ó, questão de número 2, olha ali, a questão, né, se parece para nós ali um pouco extensa, mas é uma questão interessante, ó. O que nos diz ali, ó? Considerando o trecho a seguir retirados do texto, assinale a alternativa na qual o emprego da vírgula rachurada, né, é o que é facultativo. Então a gente tem ali, ó, durante os primeiros 500 anos do Brasil, olha lá, durante os primeiros 500 anos de sua história, vírgula, o Brasil apresentou uma estrutura etária predominantemente jovem. Então essa primeira vírgula que a gente está lidando, ela é uma vírgula que ela não tem ali, né, a capacidade de ser facultativa. Por quê? Porque a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos anteriores, todos eles ali se referindo a quem? A um adjunto adverbial, tá? Então, o que a regra diz, o que o Bechara, né, principalmente o Bechara e o Segala nos falam ali quanto a esse tipo de construção? É que a gente só pode admitir até 3 elementos anteriores ali como facultativos. E aqui no caso a gente tem 8, então essa questão aqui a gente não vai, né, trazer como alternativa correta. Na 2, ó, no entanto, esse cenário começou a mudar nas últimas décadas, tá? E a vírgula marcada tá aqui, ó, né, cor mais forte, ó. E o país iniciou um período rápido e profundo processo de envelhecimento populacional. Nesse segundo momento eu tenho um elemento que está intercalado ali. Lá no início eu tenho, no entanto, ó, uma conjunção deslocada da sua posição original. E diz aqui, ó, esse cenário começou a mudar nas últimas décadas, tá? Então, o que começou a mudar? Esse cenário, tá? Essa vírgula aqui, ó, ela serve para indicar o quê? Que na sequência eu trago uma conjunção e um sujeito diferente, tá? Dentro dessa escrita. Logo que também não há faculdade, sim obrigatoriedade de uso da vírgula, beleza? Tá? Na letra C diz o quê? A população total do Brasil deverá alcançar seu ápice em 2041, né? Com 220,4 milhões de habitantes antes de iniciar o processo de declínio. Então, ó, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma vírgula, ó, que está se referindo ao quê? A um elemento que está intercalado, ó, com, ó, 224 milhões de habitantes. Um elemento intercalado, obviamente, aqui se faz, né? As duas vírgulas aqui, ó,
se fazem obrigatórias. Então também eliminamos essa questão aqui, não serve. Na letra D, ó, na primeira fase, vírgula, ocorre a criação de uma janela de oportunidade demográfica. Aqui sim, olha aqui, aqui a gente tem 1, 2, 3 elementos só, né, deslocados da sua posição original, e aqui nesse contexto onde eles aparecem, eles são permitidos a sua ocorrência, por quê? Porque é o que? É um adjunto adverbial, tá? Como eu tenho ali 3 elementos deslocados, há nessa construção, segundo os autores ali exigidos pela banca também, há o que? Há uma faculdade nessa possibilidade de existência desses elementos, beleza? Então o nosso gabarito aqui, ó, é a letra D, beleza? Ó, letra D, o gabarito da questão número 2, onde o que? Onde é facultativo o uso da vírgula, tá? Na letra E eu tenho o que? A chamada geração prateada, ó, formada por pessoas com 50 anos ou mais, será a maioria da população. Então olha aqui, ó, o que eu tenho como oração principal aqui, ó? A chamada geração prateada, ó, será a maioria da população, tá? Ou seja, olha aqui, ó, dentro dela, ó, a geração prateada, ó, formada por pessoas com 50 anos ou mais, eu tenho uma oração aqui, ó, intercalada, tá? Intercalada, que nesse caso específico se exige ali, né, o uso, né, e a obrigatoriedade dela vir entre vírgulas, tá? Então, questão número 2, letra D. Questão número 3, o que ela nos traz ali, ó? Questão também, ó, muito bem cobrada, sempre aparece nas provas da Fundatec, e a gente tem que prestar atenção nesse tipo de construção. Olha ali, ó. No trecho, a chamada economia prateada, embora ainda esteja em processo de consolidação como conceito, refere-se ao conjunto de atividades econômicas. E ele fala, retirada do texto, a conjunção embora é. O que a conjunção embora é aqui dentro dessa construção textual? E poderia ser substituído por, né, vírgula, mais um preenchimento ali, ó, necessárias alterações do período a fim de que se mantenha a sua correção gramatical, tá? E aqui esse finalzinho aqui foi erro de edição desse que vos fala que não, né, deu ali a sua devida construção. Peço desculpa aos senhores e senhoras ali, tá? E senhoritas. Olha ali, então, ó, a chamada economia prateada, olha lá, economia prateada, olha aqui, ó, embora ainda esteja em processo de consolidação como conceito, a economia prateada refere-se ao conjunto de atividades econômicas. Então eu trago aqui o que? Uma ideia de uma contrariedade ao que está sendo expresso na minha oração principal. Quem é a minha oração principal aqui dentro dessa construção? Olha aqui, ó, a chamada economia prateada refere-se ao conjunto de atividades econômicas. Essa oração aqui é a minha oração principal. Dito isso, o que está intercalado ali é uma oração subordinada adverbial concessiva. Por quê? Porque ela é contrária ao que está sendo informado na oração principal, mas não impede a sua ocorrência, tá? Então, embora também, ó, dentro lá das conjunções que fazem, né, às vezes de concessiva, ela é uma das. Então, ó, ainda que, mesmo que, por, né, por isso, por melhor que, por mais que, por menos que, tá? Embora são conjunções concessivas. E aí ele diz o que, ó? Então, ó, o que ele pede aqui, ó? A conjunção embora, ela é o que? Ela é concessiva. Com certeza ela é uma conjunção concessiva. Então a gente consegue eliminar a D e a E. E ele diz o que? Poderia ser substituído por o quê? Olha lá. O que eu posso substituir aqui? Tá? Na questão número 3, ó. Eu posso substituir por se bem que. Com toda a certeza. Tá? E aqui, ó, a medida que é uma conjunção proporcional. Então não cabe essa troca e a gente já elimina mais ali uma alternativa no nosso gabarito. E aí eu vou substituir ela lá em cima, olha lá, a chamada economia prateada, se bem que ainda esteja em processo de consolidação como conceito, refere-se ao conjunto de atividades econômicas, tá? Então, percebam que quando a gente insere essa conjunção dentro dessa construção, não vai haver o que? Alteração no meu texto. Não havendo alteração no meu texto, o que eu faço aqui? Eu faço o que aqui? Eu vou eliminar aqui a letra A, né? Porque a letra A está dizendo que sendo, né? Sendo o quê? Sendo necessárias alterações. Então, não há necessidade de alterações. O que nos sobra aqui é a letra B, que nos diz o quê? Olha ali, o que nos fala a letra B, ó? É uma oração concessiva, com certeza. O que mais? Posso substituir por se bem que, e na sequência não vai haver ali alteração na construção da nossa frase. Beleza? Questão número 4, olha ali, o que nos fala a questão número 4, ó? A respeito da palavra envelhecimento, questão muito interessante que eu trago aqui para vocês, detalhe importante que eu não falei lá no início. Todas as questões que eu trouxe aqui são questões atuais, questões de concurso que aconteceram nesse ano ainda, tá? Então olha ali, ó, a respeito da palavra envelhecimento presente no texto, analise as assertivas a seguir e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. O que ele diz ali, ó? Identificam-se 3 fonemas a menos do que o número de grafemas que a compõem.
Olha aí, o pessoal vai olhar o que é grafema, professor. Eu não sei o que é grafema. Grafema é a mesma coisa que grafia, tá? Ó. Então, grafema é a mesma construção. Ó. Grafema é igual a grafia. Beleza? Então, essa dúvida aqui ó, com relação a grafema já está solucionada. Não vamos errar se cair, né? Algo falando aí sobre grafema. E ele pergunta aqui, ó, 3 fonemas a menos do que o número de grafemas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar quantos fonemas ela apresenta. Tá? Então, olhando para a frase lá de uma maneira bem objetiva, deixa eu subir um pouco mais aqui, ó. Olhando para a nossa frase lá de maneira bem objetiva, o que eu tenho? Eu tenho a construção lá da frase que diz o seguinte, ó, envelhecimento, envelhecimento, ó, deixa eu trazer aqui, ó, envelhecimento. O que eu tenho como dígrafos aqui, tá? Lembrando que dígrafos são o que, ó? Eu tenho dígrafos. Quem são os dígrafos? Os dígrafos são o que? São 2 letras que produzem um único fonema, ou seja, 2 letras aqui que vão produzir um único som, tá? Então não esqueçam disso. Só que eu tenho o que? Fonemas, tenho os dígrafos que são consonantais, tá? E tenho dígrafos o que? Dígrafos vocálicos, tá? Preste atenção nisso aqui, que é questão de prova. Isso aqui vai aparecer na tua prova de um jeito ou do outro. E aí tu tem que saber diferenciar o que é um dígrafo consonantal de um dígrafo vocálico. Tá? Um detalhe importante, na maioria das vezes, a banca não vai te perguntar ali ó, por dígrafo consonantal ou dígrafo vocálico. Ele vai perguntar quantos dígrafos tem dentro daquela palavra. Ou vai perguntar quantos fonemas aquela palavra produz. Tá? E aí essa construção de fonemas pode ser tanto com dígrafos consonantais quanto dígrafos vocálicos, tá? Dito isso, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que olhar para a minha palavra e ver ali quantas informações ela tem. Ó. Então olha lá, se eu tenho a construção da palavra envelhecimento, ó, eu tenho em aqui, ó, e está construindo o que? Um dígrafo vocálico, tá? Esse dígrafo vocálico é o que? Eu tenho 2 letras que vão produzir um único som, ou seja, esse E aqui vai ser nasalizado. Na sequência eu tenho o LH ali, ó, que é o que? Que é um dígrafo consonantal. Também tem o que? Tem o LH ó, e vou ter um único fonema, ou seja, um único som, tá? 2 letras para um único som. E lá no final também tem ó, envelhecimento, aqui também ó, eu tenho a nasalização ali que está me falando a respeito de um dígrafo vocálico, tá? E o que ele fala ali? Ó? Identificam-se 3 fonemas a menos do que o número de grafemas. Então, se eu tenho aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 fonemas a menos, ou seja, 2 letras que vão formar um único som. Logo, eu tenho o quê? Eu vou ter o quê? Vou ter menos letras do que fonemas. Então, olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 letras. Tenho 14 letras para quantos fonemas? Para 11 fonemas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 8, ó, 9, 10. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ó. Vou ter 10 fonemas aqui, ó. Tá? Então vou ter o quê? Vou ter 3 fonemas a menos do que o número de grafemas. Então vamos ver quantas letras tem de novo ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Eu vou ter 14 fonemas. Vou ter 14 letras para quantos fonemas? Ó? Vamos botar de novo aqui para a gente não se perder. Ó. 1, 2, 3, ó, 4, 5. Deixa um pouquinho mais aqui. Ó. 5, o que mais? Ó? Envelher. 6, 7. Ó lá. Envelheci. Ó. 8, 9, 10 e 11, ó, viu? Tem que contar. Até esse aqui que tá falando com vocês que se perdeu ali, ó. Vou ter 11. Ó, vou ter 11 fonemas, tá? Então aqui tá a representação, ó, dos fonemas. Deixa eu fazer melhor aqui. Vamos perder mais um tempinho aqui que eu vou reconstruir para vocês, tá? Como seria a sonoridade dessa construção frasal aqui. Como é que eu vou construir essa frase? De que maneira eu consigo montar essa frase aqui, essa palavra aqui, tá? Pela representação sonora dela ali. Então eu tenho o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui, ó, tem ó, o E que vai ser nasalizado, ó, em ó, V, ó, o LH aqui, vamos deixar só o L, ó, envelher, ó, vamos colocar os dois aqui, vamos marcar embaixo aqui, envelhecimento,
Ó, se pagar aqui, deixa eu pagar aqui, ó, envelhecimento, só pra gente, vamos perder um pouquinho de tempo aqui, ó, mas a gente não pode errar isso aqui, porque isso aqui é questão que vai cair na prova com certeza. Aí eu tenho M, ó, eu tenho E que vai nasalizar, ó, tenho T e tenho O. Então a representação sonora tá aqui, ó. Isso aqui é a representação do som da minha construção frasal, da minha palavra. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fonemas, tá? Para o que? 14 letras, né? Ou grafemas, como ele mesmo nos fala lá. Logo, aqui é verdadeiro, tá? Então perceba que a gente perde um pouco de tempo aqui nessa construção, mas a gente consegue resolver isso aqui de forma bem clara e bem objetiva. E aí na sequência ele fala o quê? Ó? O processo de formação que lhe deu origem, olha ali, ó, o processo de formação que lhe deu origem é o mesmo pelo qual se formou o vocábulo envelhecer, tá? E aqui já é mais outra pegadinha que surge justamente para nos sacanear aqui, para fazer com que a gente erre, tá? De uma maneira bem fácil, tá? Fácil da gente cair e se perder dentro dessa construção. Olha ali, ó, o que eu vou ter aqui, ó, dentro dessa construção sobre envelhecimento e envelhecer, tá? E a gente não pode, tá, surgir aqui, ó, buscando a palavra raiz ali, ó, tá? Que é o que? Digamos que a nossa raiz ali, ó, de origem, obviamente, ó, é velho, né? Então aqui eu tenho essa construção, ó, velho ou velha, enfim, ó, velho ou velha, tá? O radical tá aqui, ó, esse é o nosso radical. Só que a gente está falando o quê? Da construção de envelhecimento, ó, envelhecimento, tá? Então a palavra raiz é essa. E o mento aqui o que? É um sufixo dentro dessa construção. E ele fala o que para nós ali? O processo de formação que lhe deu origem é o mesmo pelo qual se formou o vocábulo envelhecer. Ó, envelhecer. Não temos a mesma formação aqui, por quê? Porque aqui eu estou falando, ó, de uma construção parasintética, de uma construção sufixal, tá? Que vem de envelhecimento. Ó. Aqui é uma construção sufixal, tá? Estou falando de um sufixo que foi, né, incorporado ali dentro dessa palavra. Agora, envelhecer é um processo parasintético, tá? Parasintético. Ou seja, eu tenho um prefixo e um sufixo. Na ausência de qualquer um deles, a palavra não vai ter sentido. Se eu tirar o em ali, ó, envelhecer não existe, assim como em velho, tá? Então aqui, ó, são processos diferentes. Envelhecimento é derivação sufixal. Eu trouxe um sufixo para a minha palavra envelhecer. Agora, envelhecer é um processo parasintético, ou seja, eu adicionei um prefixo e um sufixo na palavra principal, que é velho, tá? Então aqui, ó, na questão número 4, na questão número 4, segundo item aqui, ó, ele é falso, tá? Último item lá diz o que, ó? Pertence à mesma família das palavras. Pertence à mesma família de palavras que envelhecer e velho, tá? Perfeitamente. Pertence à mesma família por quê? Porque velho vem de, né? Envelhecer vem de velho. Então ambas são dentro da mesma família. Logo aqui é verdadeiro, tá? Então na questão número 4 a gente tem VFV. Onde é que está o nosso gabarito aqui, ó? Vamos olhar a resposta lá, ó. VFV, a gente tem aqui na letra E, beleza? Questão número 4, então aí, gabarito, letra E, tá ok? Bora então para a questão de número 5. Questão de número 5, então, nos diz o que, ó? Analise as seguintes frases. Meu irmãozinho ainda não sabe, nossos pais viajam tanto. Não podemos saber de tudo, somos apenas humanos. Quero entender o de tudo isso. Então aqui ele está falando o quê? Ele traz para nós aqui, ó, para que a gente analise a questão dos porquês. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui essa função aqui para nós parecer melhor para nós na tela. Tá, não tá ali, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem a questão do uso dos porquês. Eu tenho dentro do português, eu tenho porquê, tá, junto e sem acento, que é a mesma coisa que pois, tá? E tá lá nas orações, né, causais. Em alguns momentos ela tá lá nas explicativas também, tá? Dependendo da construção. Pois eu tenho o mesmo porquê separado e sem acento, quer dizer o quê? Motivo, né? Motivo ou razão pela qual, tá? Depois eu tenho o porquê junto e com acento. Esse porquê vai aparecer lá nas interrogativas, tá? Nas orações interrogativas. E por fim eu tenho porquê junto e com acento, que é um porquê que a gente vai chamar de porquê substantivado, tá? Substantivado.
É o único momento que o porquê junto, né, e com acento aparece, tá? Então, o porquê separado com acento nas interrogativas, porquê junto com acento nas orações substantivadas. Então vamos olhar para nossas frases lá e vamos ver o que cabe aqui dentro dessa construção, o que a gente pode ver aqui, ó, tá? Para falar, olha ali, ó, meu irmãozinho ainda não sabe, ó, por que motivo, por que razão, ó, porque separado e sem acento. Por que motivo, por que razão? Nossos pais viajam tanto, tá? Então esse primeiro porquê é separado, ó. Tá falando sobre o quê? Sobre motivo, né? Ou razão pela qual, né? Depois na segunda alternativa falou o quê? Ó, não podemos saber de tudo. Olha, ó, não podemos saber de tudo, porque somos apenas humanos, ó. Pois, olha lá, igual a pois, né? Então, ó, porque junto e sem acento, porque somos apenas humanos. E no outro item falou o quê? Quer entender o porquê. Ora, se eu tenho aqui, ó, um artigo, esse porquê, ó, eu posso fazer ele de olho fechado, que é um porquê, né, junto e com acento, um porquê substantivado. Logo, o nosso gabarito aqui, olha lá, o primeiro porquê está junto aqui não serve, aqui também não serve, e aqui também não serve. Nos sobrou aqui a letra B e C. O que tem na B ali? Ó? Tem um porquê também junto e com acento, tá? Mas no final, o porquê que vai nos diferenciar está aqui, ó. É o porquê junto e sem acento, e porquê junto com acento, que é o porquê substantivado em razão do artigo que veio anteriormente ali, ó. Logo, nosso gabarito aqui na questão número 5 é a letra C. Beleza? Questão de número 6, olha lá o que ela nos fala ali, ó. Analise as assertivas. Deixa eu trazer ela um pouco mais para cima aqui para a gente não conseguir enxergar um todo, olha ali, ó. Analise as assertivas a seguir a respeito do trecho abaixo. Vamos tentar colocar toda ela aqui no nosso quadro. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui só para ela aparecer inteira ali para nós. Beleza, agora sim. Ó. Analise as assertivas que seguem a respeito do trecho abaixo. Retirar do texto. E aí diz o que? Há profundezas que não aparecem nos mapas. São feitas de perguntas, medos, perdas, desejos e mistérios. E aí ele diz o que? Ó. No item, ó, perguntas, medos, perdas, desejos e mistérios exerce o papel de sujeito paciente na oração. Olha ali, ó. Então eu tenho perguntas, medos, ó, perguntas, medos, perdas, desejos e mistérios, tá? E ele está nos afirmando aqui que ele faz o papel de sujeito paciente dentro da oração. Então o que a gente podia se enganar aqui, ó? São feitas, ó, de perguntas, medos, né? Perdas, desejos e mistérios. Tá se referindo aqui, ó, profundezas, né? Então, profundezas que não aparecem no mapa. As profundezas são feitas de quê? Feitas de alguma coisa. Então a gente tem verbo aqui, ó, né, ó, fazer, que está pedindo complemento. Logo, perguntas, medos, perdas, desejos e mistérios não está exercendo aqui a função de sujeito paciente, sim de complemento do verbo ali, né, fazer, que está ali na forma que, na sua forma de particípio, ou seja, uma forma nominal, né, em razão dessa construção locucional, né, locução verbal no caso, são feitas, tá? Então, primeiro item a gente descarta. Se nós for lá olhar para o gabarito, o que a gente tem ali? Ó? A gente pode eliminar a primeira, a terceira e a quarta. Então, a letra A, C e D, ficando apenas com 1 e 2. Tá? Formato tradicional também da banca de trazer essas alternativas, como a gente viu ali nas questões anteriores. No item 2 fala o quê? A substituição de profundezas por abismos alteraria também o gênero de feitas na segunda oração. Ora, se eu substituir aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, abismos, então, ó, há abismos que não aparecem no mapa, nos mapas. São o quê? São abismos, ó, feitos, alteramos aqui, ó, feitos, né, de perguntas, medos, perdas, desejos e mistérios. Então aqui tá correto. Item 2 ali, de fato, a gente vai fazer essa substituição, tá? No item 3, ó, a substituição de profundezas por sua forma no singular, olha aqui, ó, trabalhando a concordância verbal, ó, causaria alteração obrigatoriamente de outras 3 palavras no período. Lembrando que a concordância verbal, ó, a concordância verbal, ela vai trabalhar com o quê? Ela vai trabalhar o sujeito mais o verbo, tá? E tudo aquilo que circunda o sujeito, né? Seria aqui no caso o adjunto adnominal, beleza? Tudo aquilo que acompanha o sujeito na sua construção, ele vai sofrer alterações. Aqui a gente não está lidando, né, com o sujeito no primeiro momento, mas ele fala, ó, há profundezas, eu vou trocar por profundeza, então a profundeza que, ó, que não, ó, o que eu botei aqui, ó, que não muda, que não aparece
Aparece aonde? Nos mapas. Aqui é o complemento do verbo, não sofre alteração, né? Aí eu vou dizer o que, ó? É feita. Feita de quê? De perguntas, medos, perdas e desejos. Então eu vou ter 3 alterações ali, que são o quê? São os verbos que estão acompanhando o meu sujeito, tá? Então logo o item 3 também está correto, o item 2 e 3 correto. Nosso gabarito aqui, letra E, beleza? Questão de número 7, olha lá então, questão de número 7, um pouco mais extensa, ó. Pode até causar um medo aqui na gente, um susto, mas não é nada diferente do que a gente já está acostumado. Então olha ali, ó. Em relação ao emprego e flexão dos verbos no texto, assinar a alternativa correta, tá? Questão que eu acredito muito que vai aparecer também, flexão verbal. Fiquem atentos a isso, tá? Flexão verbal vai aparecer para vocês e tem que ficar atento para na hora de resolver esse tipo de questão para não errar. Então, ó, em pode, no futuro, contar com terapias-alvo. O verbo pode está flexionado na terceira pessoa do presente do indicativo. Perfeito. Então, eu posso, tu podes, ele pode. Presente do indicativo. Tá? Expressando uma possibilidade relativa a um fato futuro. Tá? Então, estamos no modo indicativo, uma possibilidade de futuro. Logo, nosso gabarito aqui é a letra A. Letra B diz o quê? No trecho, os achados foram publicados no International Journal of Molecular Science. Tá? A forma verbal está na voz reflexiva, ou seja, o sujeito sofre praticação ao mesmo tempo, é isso que a gente está achando aqui. Olha lá, os achados foram publicados no International, então foram publicados no International, tá? Eu não sei quem é o meu agente da passiva, mas aqui é um verbo de voz passiva e não reflexiva, tá? Então aqui está errado. Na letra C diz o que ali, ó? No trecho, a equipe analisou mais de 350 artigos. A forma analisou está flexionado no pretérito imperfeito do indicativo. Não, eu analisei, tá? É o pretérito perfeito. Agora, eu analisava, tá? A terminação ava aqui, ó, é que vai indicar para nós a questão aqui do perfeito do indicativo, tá? Então, perfeito do indicativo tem a terminação ava, tá? Então, se fosse a construção analisava, aí sim, ó, analisava, aí estaríamos diante do perfeito do perfeito do indicativo, mas aqui é perfeito do indicativo. Na letra D, ó, no trecho, até que se tornem tratamentos disponíveis, o verbo tornem, ó, tornem, está conjugado no presente do indicativo, indicando uma ação futura dependente de outra oração. Então, uma ação futura dependente de outra oração não é o presente do indicativo, tá? Então, até que se tornem, que eu torne, que tu tornes, que ele torne. Aqui é presente, ó, presente do subjuntivo, tá? Então, sim, indicando uma ação futura não, uma ação presente dependendo de outra ação. Então, não é que, tá? Na letra E também, ó, no trecho, a expectativa é que os RNAs com evidências mais robustas avancem para a avaliação clínica, tá? Da forma verbal, avancem, está no pretérito do subjuntivo no modo indicativo. De jeito nenhum, tá? Que o avance, que tu avance, está no presente do subjuntivo, tá? Nosso gabarito aqui, letra A. Questão de número 8, olha ali, ó, o que ela fala para nós, a questão número 8. Ó. Analise a alternativa em que a justificativa para a acentuação das palavras retiradas do texto está incorreta. Fundatec adora isso aqui também, ó, quanto à incorreção. Ó. O que eu tenho ali na questão número 8? Olha lá. Ó. As palavras moléculas e citotóxicas recebem acento gráfico por serem proparoxítonas. Perfeitamente, ó. Tem aqui, ó, separação silábica, ó, tem a antepenúltima sílaba tônica, ó, citotóxicas, também a antepenúltima sílaba tônica, são todas elas proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Letra B, a palavra níveis é acentuada por ser paroxítona. Perfeitamente. Terminada em ditongo crescente, EI, seguidas de S. Aqui que está o erro, ó. É um ditongo, ó, decrescente. Lembrando lá, a gente tem, ó, o A, o E, o O, o I e o U, tá? Rapidamente aqui, ó, quero que vocês gravem isso aqui, ó. O A, o E e o O, quando em contato com o I e o U, tá? Eles serão vogais e o I e o U aqui serão semivogais, tá? Então, quando eu tenho a construção EI, eu estou diante o quê? De uma vogal mais uma semivogal. Logo, aqui um ditongo, ó, que está decrescendo. Eu estou vindo de uma mais forte para mais fraca. Então, aqui um ditongo, ó, ditongo decrescente, tá? Então, aqui está o nosso gabarito, que é a alternativa incorreta, tá? Na letra C, a palavra incluídas tem acento porque o I tônico forma hiato com a vogal anterior, tá? Perfeitamente, ó. O I tônico aqui, ó, forma o quê? Forma o quê? Um hiato com a vogal anterior, tá? E aqui, ó, incluídas, eu tenho, ó, incluídas. I ou U tônico, né? Sozinhos ou seguido de S são acentuados.
Nessa construção aqui a gente tem a formação do que? De um hiato, tá? Na letra D, ó, o nome próprio Pelé recebe acento por ser o quê? Uma oxítona terminada em E, tá? Então aqui tá correto também, ó, tá? Ó. Pelé, ó. Lembrando que as oxítonas são acentuadas, as terminadas em A ou As, E, ou Es, né? Ou Os, né? Em e ens, tá? Então também aqui, ó, letra D não serve. Palavra póllens é uma paroxítona terminada em ens, perfeitamente, tá? Tem aqui, ó, pó-lens, penúltima sílaba tônica. Em razão disso, não recebe acento gráfico, porque termina em ens, que é uma terminação lá das oxítonas, tá? Paroxítonas, grande parte das palavras da língua portuguesa são paroxítonas, tá? E quase todas elas aqui dentro são uma grande quantidade do nosso português e são acentuadas as paroxítonas terminadas em, ó, em L, N, R, X, PS e ditongo, tá? Ditongo, seja ele crescente ou decrescente. Depois terminadas em A ou ans, tá? Ó, I ou is, ão também aqui, ó, o ãos, I ou is, ó, uns, tá? E u, né? Ou us, tá? Ão, I, is, e uns, tá? Basicamente é essas terminações aqui. Lembrando que elas são a maior parte das palavras em língua portuguesa. Não esqueçam disso. Questão de número 9 diz o que para nós ali? Ó? Questão muito interessante que eu trouxe para vocês aqui, porque muita gente erra isso aqui. Por quê? Por um simples descuidado com relação ao verbo que está aqui construindo a oração. Ó. Sinal alternativa que indica a função sintática da palavra sublinhada no trecho a seguir, retirado do texto. Então aqui também, a palavra sublinhada é poesia, tá? Aquele que fez as questões aqui, fui eu, cometi esse equívoco de não marcar. Então, se a palavra empurrada morro acima, se a pedra empurrada morro acima, repetidamente, vai um dia virar poesia, tá? Então, qual é o segredo aqui, ó? É a gente olhar para o verbo, tá? Aliás, todas as orações, todas as análises sintáticas que forem feitas na prova por vocês devem olhar o quê? Para o verbo sempre, porque é o verbo que vai dar a cadência, que vai dar a movimentação dentro da frase. Então, se a pedra empurrada morro acima, repetidamente vai um dia virar poesia. Então, ó, o que me interessa? A pedra empurrada vai um dia virar poesia. O verbo virar aqui, ó, está se referindo quem? A pedra, né? O que vai virar poesia? A pedra também, né? Então, o verbo virar aqui, ó, a gente pode imaginar que ele é um verbo transitivo direto, né? Quem vira alguma coisa. Só que nesse caso ele está se referindo a tornar-se, ó, tornar-se algo, tá? Está implicando lá com o sujeito, tá? Então ele está atuando aqui como um verbo de ligação. Sendo um verbo de ligação, poesia é o que? É predicativo do sujeito, ou seja, trago aqui uma característica, uma qualidade desse meu sujeito, beleza? Então gabarito aqui, letra E. Por fim, a última questão aqui para nós, a questão do número 10, o que ela nos traz aqui, ó? Ela diz o seguinte para nós, ó, observe a grafia de tem, linha 25, tá? Aqui eu estou falando de um acento diferencial dentro da construção. E assinale a alternativa que apresenta a palavra acentuada corretamente conforme o acordo ortográfico vigente, tá? Então, interessante aqui o que? Eu não preciso fazer uma comparação com tem ali, tá? Mas eu tenho que saber o que está sendo, né, acentuado aqui de acordo com o novo acordo ortográfico vigente. Então, tem a palavra bambu, né? Uma oxítona terminada em U não vai ser acentuada. Ideia lá, os ditongos abertos ei, el e oi, tá? Eles só são acentuados hoje nas oxítonas, tá? E nos monossílabos tônicos, tá ok? Não esqueçam disso, tá? Aqui, ó, monossílabos tônicos, tá? Que vão ter aí as suas acentuações dentro dos tons abertos. Nas paroxítonas, que é essa construção aqui, ó, vou separar aqui, ó, e ó, ideia, que tá a sílaba tônica, não temos mais o acento. Assim como em assembleia, ó, assembleia, e ó, mocreia, tá? Não tem mais acento tônico. Reduzir, olha, reduzir o que? Também, ó, sílaba tônica, eu vou esquecer, tá, aqui no meu complemento e vou analisar só a palavra, ó, só o verbo reduzir, ó, reduzir. Última sílaba tônica tá aqui,
Lembrando que as últimas sílabas tônicas, a palavra que tem a última sílaba tônica é a palavra oxítona. Mas as oxítonas têm uma terminação específica para a sua acentuação, como a gente já viu anteriormente. Então aqui também não está correto. E por fim, ó, zebu, tá? Zebu também, mesma coisa que bambu lá, não vai ser sensado, não vai ser acentuado. Agora tem ali, ó, influir, tá? Regra do que? Dos hiatos, duas vogais não podem ocupar a mesma sílaba, e ou o tônico sozinhos ou seguidos de S são acentuados. Então, influir aqui é a alternativa correta. Beleza, então, galera? Meia horinha aí, rapidinho, só para a gente revisar aquilo que é mais interessante, mais importante, que possa vir a aparecer na tua prova, tá? Agradeço a vocês aí pela paciência, pela parceria, por ficar comigo até agora, tá? Desejo a todos uma boa prova e já sabem, né? Precisando da gente está sempre aí à disposição para sanar qualquer dúvida em qualquer questão. Beleza? Outro ponto importante, tem que acertar no mínimo 10 questões dessa prova para avançar para a próxima etapa do certame. Beleza? Professor Correia aqui, precisando, estou sempre à disposição. Me sigam nas minhas redes sociais para terem dica diária ali sobre língua portuguesa. Beleza? Valeu!